Vamos conversar hoje sobre 4 coisas que você está fazendo hoje ou deixando de fazer e que pode estar comprometendo muito o seu marketing, né? Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. A gente fala que o colega médico, quando vem pra internet, ele definitivamente não quer ser uma celebridade, ele não quer virar famoso, artista, nada disso, né, gente? Eu acredito que todos nós, quando colocamos a nossa cara aqui nas redes sociais, a gente quer única e exclusivamente levar nossa mensagem para trazer pacientes. Então esse tem que ser o nosso objetivo, o nosso alvo, né? Quantos pacientes eu estou conseguindo trazer das redes sociais? E aí cai o primeiro erro. Muitos colegas não têm nem quantificado de onde vêm os seus pacientes. Você que está aí, você sabe exatamente de onde vêm os pacientes que você atende? Então, vamos dizer que você tenha 100 pacientes no mês. Você sabe quantos desses pacientes vieram das redes sociais? De qual rede social? Veio do Instagram, veio do Facebook? Se você tem anúncio ou trabalha com o YouTube, com o Google, veio do Google? Quantos desses pacientes vieram indicados por outros pacientes? Quais são esses outros pacientes que te indicam pacientes? É importante saber disso também. Quantos desses pacientes tiveram indicados por outros médicos? E quem são esses médicos que te referenciam pacientes? Tá? Então, saber a origem dos seus pacientes é fundamental. Eu tenho feito, a rota do sucesso para os colegas e ontem eu percebi isso. Eu falei, gente, mas esse povo não sabe de onde vêm os seus pacientes. Eu pergunto, quantos pacientes vêm da rede social? Para ter uma noção. Os colegas simplesmente não sabem. Então, para muitos, eu percebi que falta mapear de onde vêm os seus pacientes. Por que isso é importante, né? Agora vamos falar. Quando você conhece a origem dos seus pacientes, você consegue dar mais atenção para essa origem. Então, por exemplo, se você sabe que, a maioria dos seus pacientes vem do Facebook. Poxa, você vai dar mais atenção para o Facebook. Ah, não, Clara, a maioria dos meus pacientes vem do Google Meu Negócios. Caramba, você vai até investir grana no Google Meu Negócios. Ele é gratuito, mas você pode investir, assim você vai fazer. Porque você quer potencializar aquela fonte de pacientes. Ah, não, eu tenho um paciente, Dona Mariazinha. Caramba, Dona Mariazinha me indica muitas amigas. Dona Mariazinha é, assim, uma propagadora do meu trabalho. É importante que você conheça isso e saiba. Pra quê? Para agradecer a Dona Mariazinha, para Dona Mariazinha, quando for no seu consultório, ela ter uma situação, uma condução diferenciada. Então, é importantíssimo você saber de onde vêm os seus pacientes para você tentar potencializar aquela origem. Quando você não sabe de onde vêm seus pacientes, você fica perdido, né? Você quer atirar para todos os lados. Você quer dar atenção para o Facebook, para o Instagram, para o Google e para o YouTube. Aí você tem que fazer uma ação para os seus pacientes indicarem para outros pacientes. Você não sabe se tem algum médico na sua região que super confia no seu trabalho e te indica. Você tem que rastrear esses profissionais, principalmente algumas especialidades que são muito, médico dependentes. Eu costumo dizer que eu, por exemplo, como dermato, meu público-alvo final é o paciente. Eu posso categorizar, paciente, mulher de tantos a tantos anos, que busca isso, ok. Tem médicos que o seu público, em partes, é outro colega médico. Tem uma aluna que ela está fazendo especificamente tratamento, investigação de tireoide, ultrassom de tireoide e tal. Ela vai ter muito mais sucesso se ela tiver uma rede de médicos que indicam o trabalho dela. Por quê? Tem situações na medicina que o paciente ele vai muito pela influência do que o médico dele diz. Então, se ele tem que fazer um exame, por exemplo, e o médico fala, olha, vai nessa clínica porque a doutora Juliana, nossa, ela é sensacional, ela faz os exames com muita qualidade, eu confio muito no laudo dela. Caramba, qual é a dúvida que o seu paciente vai ter em ir até tal consultório e marcar com a doutora Juliana? Então, dependendo da sua especialidade, você tem que se preocupar em fazer elos mesmo, em parcerias, em colaborações com outros profissionais, para que você receba os pacientes vindos desses profissionais, tá? Então, o que muitos colegas erram é isso, é você não conhecer a origem dos seus pacientes. Se hoje você não sabe de onde vêm seus pacientes, é difícil você pensar daqui para trás, Mas você consegue mudar daqui para frente. Então, institua lá no seu consultório, assim como pergunta-se, nome, endereço, telefone, CPF, comece a perguntar como você ficou sabendo do trabalho do doutor, da doutora Soraya,
Como você ficou sabendo do trabalho da doutora Ana Laura? E aí o paciente pode até ficar sem saber o que responder, o seu funcionário pode dar opções. Ah, foi através de algum amigo, foi algum médico, foi através das redes sociais. Se ela responder rede social, qual foi a rede social? A senhora consegue se lembrar? Tá? O Cláudio tá falando aqui, ó, não dá pra negligenciar as indicações, não mesmo. E indicação, gente, é uma mão de via dupla, tá? Assim como você recebe indicação, é bacana também você privilegiar aqueles profissionais que te indicam, indicando mais pra eles. Por isso que é importante você conhecer quem são esses profissionais que te indicam ou que podem vir a te indicar. Se o médico te indicou, manda uma mensagem para esse médico agradecendo. Exatamente. Você pode criar, esse hábito de entrar em contato para agradecer. Aqueles médicos mais, indicadores do seu serviço, você pode no aniversário ou em alguma data comemorativa mandar um mimo pro consultório dele, ou até fora de hora mesmo. Vai surpreender ainda mais você mandar uma caixa de bombom, algum flores, um bilhetinho agradecendo realmente pela parceria e pela confiança no seu trabalho. Então, a partir de hoje, não deixem, não ignorem a fonte dos seus pacientes. Saiba quem são os seus pacientes, são as fontes de indicação dos seus pacientes, tá? Então, isso é o erro 1. Vamos pro erro 2, gente. A gente vê claramente que os médicos têm uma resistência em vender, A gente tem dificuldade em falar de venda. Eu, particularmente, não tenho muita não, mas a maioria dos médicos, quando eu falo em classe médica, tem. Então, os colegas não querem dizer que vendem, não se sentem vendedores. E isso limita muito, isso atrapalha muito. Só que na contramão disso, quando o assunto é rede social, esses mesmos colegas, eles muitas vezes usam as suas redes sociais como classificados, como panfletos para ficar vendendo o tempo todo. Olha que contradição, O colega não se reconhece como um vendedor, não quer ser rotulado dessa forma, mas sempre que ele pode, ele tá através do teu conteúdo, tentando vender alguma coisa, de forma bem, direta. Agende sua consulta, procure um dermato, procure um urologista, agende logo, agendas abertas, marque seu laser, enfim, qualquer coisa aí que você queira, você acaba usando o seu perfil para isso. Isso não tá errado, porém, existem formas mais sutis de você despertar no paciente o desejo de fazer alguma coisa do que falar para ele, marque uma consulta. Marque uma consulta é assim, a coisa mais óbvia, que você tem para dizer, mas tem tanta coisa por trás disso que você pode manifestar e mostrar para o paciente para que ele desenvolva essa vontade, perceba essa necessidade, que você não precisa usar o seu perfil para ficar tentando vender o tempo todo. Tem colegas que em todos os posts que fazem, quando coloca lá a legenda, no final coloca assim, agende uma consulta, telefone tal, doutora fulana de tal, CRM tal. Não tem necessidade de você poluir todos os seus posts tentando marcar uma consulta com os pacientes. Por quê? Se você faz um bom trabalho nas redes sociais, se você esclarece dúvida do seu público, se você está à disposição, não para fazer consulta online, mas para estar realmente dividindo o conhecimento, se é genuíno isso, os pacientes vão perceber. Em algum momento, aquele paciente, um familiar daquele paciente vai precisar de um profissional da sua área e vai lembrar de você, porque existe uma coisa chamada gatilho mental da reciprocidade. O que significa isso? Quando alguém faz algo para nós, a gente tem uma tendência de querer fazer algo de volta, algo em troca. Então aquela coisa, gentileza gera gentileza, é isso, é a reciprocidade, na sua marca maior. Então na internet, qual que é o nosso objetivo? Que você dê conteúdo, dê o seu tempo, gente? A gente tá aqui hoje, eu tô aqui dando meu tempo para você que tá do outro lado. Então isso gera na outra pessoa uma sensação de caramba, a Clara está sendo, generosa, tá realmente dedicando uma parte do tempo dela a mim. Naturalmente, quando você precisa pensar em alguém que faz gestão de consultório, que treina equipe, você vai pensar em mim e muitas vezes você vai querer me prestigiar por tudo aquilo que eu já fiz inconscientemente por você ao longo de muito tempo, através do conteúdo gratuito. Então, assim também funciona com seus pacientes. Quando você genuinamente, entrega o seu tempo, destina um tempo para isso e se relaciona com as pessoas, dá conteúdo, de forma bem abundante e gratuita, a pessoa tende a ser recíproca a você. Então não tente ficar vendendo o tempo todo, porque isso vai mais afastar a tua audiência do que conectar com a sua audiência, tá? Vai ter um momento de vender. Isso vai acontecer de forma bem sutil, tá? O mercado médico vai inflar cada vez mais. A internet, seja Instagram, seja TikTok, seja uma outra plataforma que surja, vai ser, fonte de pacientes e
da possibilidade dos médicos mostrarem os seus serviços. Agora, você tem muito médico. Se isso está acessível para todo mundo, essa comunicação, essa publicidade, o que vai te diferenciar em relação ao outro? O que vai diferenciar definitivamente, gente, não é a tua estrutura do consultório, não é o equipamento que você compra, porque tudo isso, né, itens materiais, eles são copiáveis. Então eu costumo falar com um colega, na dermato isso é muito comum, né? É plataforma de laser, é plataforma de ultrassom. Nossa, cada hora uma tecnologia diferente. Se você, colega médico, dermatologista, se você foca, né, o seu valor, o seu diferencial em ser aquele médico que tem a última tecnologia mais moderna, isso é uma furada. Por quê? Isso é algo comprável. Qualquer outro médico pode chegar, se esse é o seu diferencial, comprar tantos equipamentos quanto você tem, se posicionar dessa forma e ganhar nessa concorrência. Então, não tente, né, colocar o seu diferencial em coisas que sejam copiáveis. Agora, o que não é copiável? É você, é o seu jeito, com as suas qualidades, com os seus defeitos. Ninguém vai ser 100% o tempo todo. Então, se permita nas redes sociais ter a sua comunicação única, porque é essa comunicação que vai diferenciar Camila de Flávia, de Fran e por aí vai. E tá tudo bem. Ah, cara, mas minha profissão, de repente, é mais tradicional, minha especialidade, sei lá por quê. Então, eu tenho que ser mais sério. Poxa, eu sou super carismático, eu sou super extrovertido. Se você é uma pessoa extrovertida, que tem essa personalidade, essa comunicação, traga isso para as redes sociais. Eu sigo uma psiquiatra que ela fez plantão comigo por muitos anos. Nossa, Lívia. Ela fazia plantão no CTI, na emergência, eu fazia plantão no CTI. Então a gente, né, se conhecia de troca de paciente, de encaminhamento e tudo mais. Ela é psiquiatra. E o perfil dela é um perfil completamente extrovertido para entretenimento, gente. É meme o tempo todo, são piadas. No momento inicial eu falava assim, gente, mas é excessivo. Depois você entende que essa é a personalidade dela, que ela adora e aquilo tem a cara dela. Então, tá tudo bem. Se eu, por algum motivo, não gostar, não me reconhecer, tem aquela frase, né? Os incomodados que se mudem. E muita gente na rede social se muda, gente. As pessoas trocam, né? Você começa a seguir alguém, por um momento faz super sentido. Cara, pode ser que na semana seguinte a pessoa dê uma declaração, faça um posicionamento que você já não reconheça mais e você muda. E está tudo bem. É melhor, eu acredito, né, que seja melhor você filtrar as pessoas aqui nas redes sociais do que você filtrar no seu consultório. Então eu costumo dizer que o paciente escolhe o médico, mas o médico ele também consegue escolher o seu paciente através de uma comunicação única, uma comunicação assertiva. Então, o médico, quando ele vem na rede social, ele mostra quem ele verdadeiramente é, quando ele consegue passar a mensagem dele, atribuir, né, a essa mensagem os princípios que ele tem, a forma que ele vê o mundo, ele vai atrair pessoas que veem isso como um valor. Então, por que não levar a sua mensagem dessa forma, né? Porque é isso que vai te diferenciar, gente. Então, o terceiro erro, né, é você não ter uma comunicação única, uma comunicação exclusiva sua, tá? E quando eu falo isso, eu não tô falando de doença, porque você não vai ter uma doença exclusivamente, né, sua, não precisa ser um tratamento. A gente vê várias pessoas hoje, infelizmente, usando um marketing bem picareta, vou usar esse termo, tá? Até tava falando isso na mentoria, uma colega dizendo, claro, eu sou endócrino, cara, não quero prometer soro da imunidade, soro de não sei lá das quantas, tem uma galera fazendo isso, e ela falando, né, que são essas pessoas que estão prometendo esses milagres, que muitas vezes têm mais seguidores, mais pacientes, mas você não precisa seguir esse caminho, até porque eu não acredito que seja um caminho sustentável, mantido ao longo dos anos. Eu acho que viralizar, qualquer um viraliza. É só você fazer uma dancinha interessante no TikTok, você vir aqui no Reels fazer algum vídeo super, né, com uma música bacana, com uma filmagem legal, você pode viralizar. E isso pode te trazer muitos seguidores, uma visibilidade, né, muito rápida. Mas, a longo prazo, eu não acredito que ninguém se mantém porque deu sorte. Eu acredito que as pessoas vão se manter aqui nas redes sociais, em qualquer lugar, até mesmo no mundo offline, né, quando a gente fala de ser bom profissionalmente, de ter ali uma cartela boa de pacientes. Eu acredito que os bons é que vão se manter ao longo do tempo. Quem tá vindo, buscando, né, esse caminho mais da picaretagem, né, dos resultados rápidos, de realmente prometer, fazer falsas promessas para os pacientes, eu acho que isso não vai ser sustentável ao longo do tempo.
Porque não tem nada melhor, gente, do que a nossa credibilidade. E você só vai conseguir atrair as pessoas se você mostrar para as pessoas como você é. Se você fica se escondendo e sendo muito superficial, não, eu venho, claro, eu faço rede social, mas eu só posto mesmo sobre as doenças, eu só posto sobre os tratamentos que eu ofereço, eu sou bem realmente profissional. Se você não permite que as pessoas conheçam quem está por trás do jaleco, quem é você como pessoa, elas não vão ter oportunidade de se reconhecer em você e se conectar contigo. E isso pode ali estar te custando um preço muito caro de não atrair pacientes. De repente você não atrai pacientes hoje com o seu trabalho de rede social porque você não conseguiu mostrar para as pessoas quem você verdadeiramente é, tá? Quarto e último erro pra gente encerrar, gente. Não entender que o trabalho aqui das redes sociais é um trabalho. Então, eu comecei a live falando que eu imagino que nenhum de nós queira virar celebridade, queira virar famoso aqui com a rede social. Tá, sempre falei isso pra vocês desde muito tempo. Não acredito que esse seja o nosso intuito. Mas não é por isso que isso não seja um trabalho. Então, mesmo você querendo, né, usar isso daqui para atrair pacientes, isso é uma perna do seu negócio. A publicidade, né, a captação de pacientes, a divulgação da sua marca, ela é importantíssima. E hoje você consegue fazer isso de uma forma muito barata, porque é só você ter uma rede de internet, um Wi-Fi e um celular que tem aí uma câmera minimamente aí utilizável. Com isso você consegue chegar na casa de centenas, muitas vezes milhares de pessoas, várias vezes por dia. Então isso tem que ser encarado por você como um trabalho. Eu vejo colegas falando, Clara, trabalho enlouquecidamente no consultório, tem paciente assim saindo pelo ladrão, trabalho pelo convênio, então eu ganho pouco pela minha hora, eu tenho que trabalhar muitos pacientes. E eu definitivamente não tenho tempo de olhar para a rede social. Não vou ficar olhando, me preocupando em fazer post, em ficar trabalhando de graça para quem nem me pagou consulta, ficar tirando dúvida. Já ouvi cada barbaridade que vocês não fazem ideia. Esse colega, ele ainda não entendeu que se ele continuar fazendo as coisas como ele vem fazendo, ele vai ter os mesmos resultados que ele tem tido. Que é o quê? No caso desse que eu dei exemplo, uma agenda cheia de pacientes de convênio que te sufocam, você não consegue ir no banheiro, você não consegue ter um almoço adequado, você está sempre com a agenda atrasada. E o colega faz isso de forma repetida, acha que está normal, porque ele não vê que a internet pode oferecer algo diferente para ele. O que é esse algo diferente? Pacientes que escolhem você. Não escolhem você porque você está no convênio. Não, escolheu você dentre todos os que ele podia. O paciente aqui da rede social, ele quando te escolhe, ele já vai parcialmente fidelizado, porque ele já entendeu se você pode ou não ajudá-lo. É diferente lá atrás, quando as pessoas não se conheciam, né? Não olhavam, né, para a imagem, para a forma, né, de expressar um do outro. Um amigo indicava outro, aquele outro só ia conhecer o médico quando estivesse, né, frente a frente no consultório. Isso podia gerar um match, né, ser super bacana essa conexão, ou então uma total desassociação. E esse paciente ia se perder porque não se identificou com o médico, não gostou ali da política dele de atendimento e por aí vai. Hoje em dia esse processo ele foi muito encurtado, porque a gente tem a possibilidade de mostrar quem a gente é nas redes sociais e muitos colegas não fazem isso. Então aqui, gente, é espaço para tudo. Eu costumo falar, se você quer abordar sobre reembolso com seus pacientes, fale nas redes sociais sobre reembolso. Se você quer falar sobre pontualidade com seus pacientes, se isso é importante para você, fale sobre pontualidade nas redes sociais. Esses dias na mentoria eu estava falando com uma colega, ela dizendo que na cidade dela, a política é que médico não cobra de médico, mas que ela tem cobrado, isso está sendo muito complexo, né, porque ela tem sido mal vista, não sei o quê. Falei com ela, cara, usa a rede social para abordar isso. Quanto mais desagradável for um assunto, ou as pessoas acharem que elas estão, né, ou te constrangendo, ou te colocando ali encurraladas com um assunto, dê voz a esse assunto, fale com ele nas redes sociais, explique os seus motivos. Olha, gente, eu cobro de colega médico por isso. Se explique, sabe? Eduque, na verdade não é se explicar. Através da sua mensagem, você pode educar as pessoas que te acompanham. Uma outra situação que a colega falou ontem também comigo Clara, eu não quero mais atender convênio, aquela questão, né, do porquê, que paga pouco, e eu não sei como falar isso para os pacientes. Cara, fala a verdade. Qual que é a verdade? Que você não vai mais atender convênio porque paga pouco e você precisa com isso atender muitos pacientes para fechar o mês, né, no positivo, e que você quer propor um atendimento diferenciado. Cara, a verdade, ela vende, né? Inconscientemente as pessoas acreditam naquelas pessoas que falam argumentos reais. Então você não precisa se esconder em
desculpas aqui na rede social se existem verdades que vão convencer muito mais. E tão bom a gente lidar com a verdade. Uma outra colega ontem falando sobre curso, né? Ontem a gente teve mentoria de Descomplique Seu Lançamento, ela falando sobre o preço, né? Ela, Clara, eu vou falar dessa vez que ela vai abrir inscrição, que meu preço vai aumentar no próximo. Porque vai mesmo. Eu falei, cara, fala a verdade. Por que vai aumentar? Vai aumentar porque você começou com um preço que você sabe que está abaixo do que vale, como uma forma de divulgar o seu trabalho mesmo, para que as pessoas, né? Você tá novo nesse mercado digital vendendo curso, então, cara, faz um preço mais baixo, sinaliza que você tem consciência que tá baixo e que vai aumentar na sequência, porque você já colocou ele baixo inicialmente. Explica o porquê. Você não precisa ficar rodeando. Não, você pode falar totalmente a verdade, né? Pessoal, abordei os 4 erros que eu queria falar com vocês aqui, relacionados, né, à divulgação nas redes sociais, que não te trazem retorno. Então, recapitulando quais são, né? Não conhecer a origem dos seus pacientes para não, a partir disso, não conseguir focar, né, nessa origem e para trazer mais pacientes. Só querer vender, mesmo não se reconhecendo um vendedor. Não ter uma comunicação única e não entender que o trabalho nas redes sociais é um trabalho. Não destinar tempo para isso, tá? Então, esses são os 4, não vou falar principais, mas 4 erros muito comuns, tá?